primeiro benefício da salvação é a filiação, se tornar filho de Deus. Eu sei que a gente vive numa cultura onde se ensina ou se pensa coletivamente que todos somos filhos de Deus. Só que isso é uma mentira religiosa. Não é verdade. Todos nós somos criação de Deus, mas não somos todos filhos de Deus. Por quê? Porque Adão foi criado como filho de Deus. Mas a partir do momento que Adão se desconecta de Deus, a partir do momento que Adão quebra a sua aliança com Deus, ele quebra a aliança de Deus e toda a humanidade, entre toda a humanidade. Então, Adão foi criado em imagem e semelhança de Deus, é filho de Deus. Mas a Bíblia vai dizer em Gênesis, capítulo 5, que a partir de então, a humanidade começou a ser criada, a ser gerada a partir da imagem e semelhança de Adão. Não mais a imagem e semelhança de Deus, e sim a imagem e semelhança de Adão. E isso depois do pecado. Ou seja, hoje nós não somos, a humanidade não é mais imagem e semelhança do Senhor. Ela é imagem e semelhança de Adão. Se ela é imagem e semelhança de Adão, isso depois do pecado, Adão se desconectado de Deus, então nós não somos mais conectados a Deus, então nós não podemos mais ser tratados como filhos de Deus, e sim como criaturas, como criação de Deus. Eu sei que é uma verdade que é difícil da gente aceitar, mas é uma verdade que precisa ser dita. Nem todos são filhos de Deus. Por quê? Porque o texto diz que aqueles que creem no nome de Jesus recebem o direito de se tornarem. Ou seja, ninguém nasce filho de Deus, se torna a partir de uma decisão. E que decisão é essa? Crer em Cristo. Então, uma pessoa que nasce, ela não nasce como filho de Deus. Ela precisa se tornar filho de Deus. E como que ela se torna? Sendo salva. Uma vez salva, ela se torna filho de Deus. Não existe filhos de Deus que não acessaram a salvação. Eu não posso ser considerado filho de Deus se eu não acessei a salvação. Está escrito. Está escrito, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o direito. Ou seja, é algo que eu acesso. É algo que eu acesso. Não está disponível para todo mundo, eu preciso acessar isso. O direito de se tornarem. Ou seja, se é para me tornar, é porque eu não era. Então, quando eu acesso esse direito, eu me torno filho de Deus. E como que eu acesso isso? Ou seja, aos que creem no seu nome. Então eu acesso a partir da fé em Cristo Jesus.